Bem-vindo ao vídeo de demonstração da atualização do sistema CarExpress. Aqui eu vou estar demonstrando o que foi modificado na versão 286e. O primeiro passo que você tem que fazer é clicar no botão chamado que mudou. Esse botão ele vai te estar demonstrando para você quais foram as telas e o que foi alterado em cada menu. Então você pode estar imprimindo essa folha e estar fazendo acompanhamento com o vídeo que eu vou estar orientando vocês. Depois de impresso, é só clicar no botão fechar e ele volta para o botão menu inicial do sistema. O primeiro item que foi alterado dentro do sistema foi no menu chamado Orçamento Histórico do Veículo. Então a gente vem aqui no botão chamado Orçamento Histórico do Veículo, dou um OK. Aqui ele vai estar pedindo para você colocar a placa. Eu vou estar colocando a placa de teste que eu estou fazendo a demonstração e dou um Enter. Aqui ele vai te dar a opção de você fazer uma busca de histórico de veículo por peça. Então no caso aqui embaixo tem o botão de localiza, onde você pode estar colocando, o sistema vai estar localizando o produto que faz parte dessa placa, do histórico dessa placa. Clicando sobre ele, ele automaticamente vai para o item correspondente que você digitou. Caso você queira ver o histórico antigo, em formato de relatório convencional que já existia na versão anterior, você vai clicar nesse botãozinho de relatório, onde ele vai mostrar para você igualzinho ele era na versão anterior. Clica no fechar. Próximo tópico aí é na parte de orçamento. Então a gente vem aqui no menu chamado orçamento, entrada do orçamento. Aqui a gente inseriu uma função onde você pode estar limitando o acesso do seu funcionário. Então como é que seria isso? Aqui, como no caso eu estou usando o diretor, se eu clicar no botão incluir aqui, se eu for inserir algum tipo de produto, eu posso digitar o produto, coloco o preço, ele vai para a linha de baixo. Se eu quiser trocar esse produto agora nesse momento, eu clico na setinha aqui e ele não vai deixar mais eu fazer essa alteração de produto, a menos que eu clique nesse botão chamado de alterar. Se o seu funcionário não tiver acesso nesse botão, ele não vai deixar você fazer essa alteração do produto agora como eu fiz. E nem também trocar o valor do produto. E nesse caso, como eu estou usando o diretor e ter acesso a tudo, então se eu quiser colocar a quantidade, vou trocar o valor, ele vai permitir. Então, enquanto eu não sair da tela de orçamento, a partir do momento que eu cliquei no botão alterar, ele permite eu trocar o produto quantas vezes eu quiser. Essa aí foi uma alteração que foi feita na tela de orçamento. Nessa tela de orçamento, seguindo a ordem aí, agora a gente vai para a parte de contas a receber. No contas a receber, na parte de recebidos por período, foi inserido aqui a inclusão de alguns campos. Campos esses, a partir de destino de cheque e a data. Isso daqui é para você saber para quem que você está mandando seu cheque posteriormente. Então você recebe o cheque do seu cliente e você vai estar repassando para um terceiro. Agora você tem como fazer um controle através dessa tela, que pode ser em formato de relatório, até mesmo visual, para quem que você mandou esse cheque e qual foi a data que você mandou esse cheque, que antes isso aqui não tinha no sistema. No próprio contas a receber, se a gente vier na parte de alterar recebimentos, também foram inseridos, que é aqui onde você alimenta mesmo, para quem que foi o cheque e qual que é a data que você está mandando esse cheque para um terceiro. Então aqui você faz a inclusão dos dois campos e na outra tela você pode fazer a consulta, tá? Seguindo a sequência do relatório, ainda no próprio contas a receber, agora no baixa por o período REC, também foi inserido os dois campos de destino do cheque e a data. Também para fazer consulta, né? Para você dar uma olhada e fazer um controle, isso aqui no caso em lote, né? Que são vários de uma única vez. Aqui seguindo
o nosso relatório, agora na parte de orçamento, foi incluído também uma busca por código similar. Então aqui eu venho aqui na tela de orçamento, a entrada do orçamento. Então, além da parte de pesquisa por código, descrição e aplicação nova e antiga, também foi colocado a busca por código similar. Então, só para quem não sabe, aqui na tela de produtos, tem aqui onde você faz o cadastro dos seus códigos similares. Onde você escolhe o fabricante. Aí aqui você informa o código similar, onde ele vai estar lançando esse código puxando pelo código original. Então, se eu sair da tela aqui e ver na parte de código similar, ele vai estar inserindo essa função aqui na busca. Código, coloca o 1313, ele automaticamente vai estar lançando essa informação na tela. Também aqui na parte de orçamento foi feita a inclusão de tipos de status. Então, como é que funciona isso? Aqui tem alguns orçamentos em aberto, e hoje você não sabe fazer uma localização, o que está em aberto, o que está em execução, o que está aguardando apenas o recebimento do valor. Então foi criado esses status aqui, que em aberto, em execução e finalizado, que é onde você seleciona o orçamento, informa qual é o status dele, e aqui ele já vai estar funcionando automaticamente nas buscas que foram inseridas aqui, ó. Saindo da tela e entrando de novo, se eu vier aqui no finalizado, já vai estar aparecendo o orçamento que você selecionou. O interessante aqui é que na hora que você muda os status do orçamento, ele já vai gravar automaticamente quem está logado que fez a alteração. Aqui também na parte de cadastro geral, saindo agora um pouco da tela de orçamento, foi incluída aqui a tela de cadastro de tipo. O tipo de orçamento, no caso, tem aqueles 3 tipos de status do orçamento, né? E aqui, se você quiser fazer outros cadastros para guardando peça, peça com defeito, então você pode estar cadastrando outros tipos de status que vai estar aparecendo lá na tela de orçamento para você também. Na tela de estoque, consulta por classe, foi acrescentado o campo, inclusão do campo fornecedor, que antes não tinha essa função. Então aqui no consulta por classe, aqui no final aqui foi incluído o nome do seu fornecedor. Aqui no relatório aparece melhor para vocês visualizarem que antes não tinha esse nome do fornecedor, agora ele já está aparecendo aí para vocês estar trabalhando. Agora no campo aqui de cadastro geral, foi incluído o campo de e-mail no relatório total de venda por cliente. Então aqui no cadastro geral temos um menu chamado relatórios, onde é que eu posso colocar um período maior. Aí aqui tem o relatório, que é o total de venda por cliente. Nesse relatório aqui foi incluído o campo e-mail, que antes não existia. Agora aqui nós vamos partir para a parte de orçamento. No orçamento aqui, voltando um pouquinho para a tela de entrada de orçamento, além de você, por exemplo, não poder alterar o produto, também foi feito um bloqueio para você não poder excluir o produto. Então, se o seu funcionário não tiver acesso, igual aqui no caso eu tenho, eu posso estar fazendo a exclusão dos produtos. Clico na setinha, eu simplesmente clico na lixeira, ele vai fazer a exclusão dos produtos. Mas se o seu funcionário não tiver acesso ao botão alterar, ele também não vai poder alterar a exclusão dos itens do orçamento. Também foi feito esse bloqueio aí para vocês trabalharem. Aqui agora na parte de contas a receber novamente, foi feita a inclusão de carta de cobrança. Então, como é que funciona isso? A gente vem aqui nos recebidos por período,
ou consulta por nome, melhor dizendo. Coloca o nome da pessoa. E aqui tem a carta de cobrança, onde ele vai estar apontando aqui para você, vai gerar uma cartinha onde você vai digitar o código da pessoa. E ele vai estar fazendo uma pequena descrição aí que tem alguns dias em atraso. E embaixo ele vai te trazer os valores em aberto para o cliente estar dando uma analisada. Essas funções de orçamento que eu expliquei para vocês que não podem excluir, não podem alterar, todas elas são encontradas aqui em cadastro geral, cadastro de usuários. Aqui no final da lista, ele tem alguns botões. Então aqui ele tem botões alterar itens do orçamento e excluir itens do orçamento. Então se o seu funcionário não tiver acesso nesses dois menus, ele não vai poder fazer exclusão e nem alteração de itens do orçamento. Então, para quem não sabia trabalhar com a tela de cadastro de usuários, aí eu dei uma pequena prévia. Aqui na parte de orçamento, foi incluído também o certificado de controle. Então, como é que funciona esse certificado de controle? Aqui eu vou puxar uma ordem de serviço, tá? Aqui eu tenho um orçamento. Então, como é que funciona isso? Aqui a gente tem o botão certificado, onde aqui você vai estar discriminando algumas coisas em que pé que isso anda. Então, por exemplo, chega um cliente na sua oficina e ele manda fazer alguma troca de algumas peças no veículo. E o seu mecânico verifica, faz uma análise no veículo e verifica que tem que trocar os discos de freio, que tem que fazer uma limpeza de bicos e um rodízio de pneus. No caso aqui, a troca de discos, o mecânico analisou que tem que trocar urgente, que está com problema. A limpeza de bico tem que fazer uma certa atenção, e o rodízio de pneus é uma coisa que tem que ser feita no futuro. Só que o seu cliente não pediu para ser feita essas informações. Então aqui tem uma impressão onde você pode estar entregando isso aqui para o seu cliente e ele analisar o que tem que ser trocado urgente, o que necessita atenção dele e o que tem que ser trocado no futuro. Então essa aqui é uma função que também antes não tinha no sistema, que agora aí já tem para vocês analisarem. Aqui na tela de estoque produtos consulta 4, aqui foi feita algumas buscas para consultar um produto de uma forma mais prática e mais rápida. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui bomba d'água que se aplica num Golf. Se eu dar um filtro, ele teria que trazer aqui alguma informação. Aqui eu vou colocar Gol para ver se tem. Também não tem. Vou digitar de novo aqui. Aqui agora ele trouxe, né? Então aqui, ó, ele vai te trazer aqui o código, o preço de venda, a quantidade, a descrição, a aplicação nova, né? E aqui tem a foto do produto também, que ele vai estar te mostrando, desde que você trabalhe com a parte de fotos. Se você não souber, você pode estar entrando em contato com o pessoal de suporte para ele estar te orientando melhor nessa parte. Então, colocado, posso fechar aqui também. Então, esse aqui é um tipo de busca, né, que você pode estar trabalhando aí, está localizando um produto com uma facilidade maior. Também tem o produto consulta 3, que aqui no caso ele já pede um filtro maior, onde ele pede o fabricante, a classe do produto e a que tipo de carro que ele se aplica. Então, se você digitar ele da forma correta, ele vai estar trazendo também, no caso aqui ele trouxe o mesmo produto. E aqui, se você quiser entrar no cadastro do produto, você pode estar entrando também. Então, isso aí que foi mais uma das coisas que foram modificadas nessa atualização. Aqui também, na parte de contas a receber, foi incluído o consulta por nome, consulta por placa, desculpa. No consulta por placa, você digita a placa do veículo e aí ele vai te trazer todos os status financeiros desse cliente ou do veículo, né, referente à consulta apenas pela placa. Bem, para não ficar um vídeo muito grande, eu vou estar terminando essa primeira parte de atualização por aqui, mas eu vou estar fazendo um complemento num outro vídeo, tá bom?